A chuva batia violentamente contra as janelas da mansão no bairro de Casa Forte, em Recife, quando os gritos ecoaram pelos corredores de mármore como trovões distantes. Roberto Lima ajustou as rodas da cadeira mais uma vez, tentando encontrar uma posição que diminuísse a dor fantasma que ainda sentia nas pernas. Mesmo depois de 8 meses desde aquela madrugada que dividiu sua vida em antes e depois. Rosa Carvalho limpava cuidadosamente os últimos vestígios da festa fracassada da noite anterior. Cada taça de cristal que recolhia, cada prato intocado que guardava na geladeira, cada arranjo de flores que ainda perfumava o ar, eram lembranças dolorosas de uma celebração que ninguém quis compartilhar. 15 anos trabalhando naquela casa haviam ensinado a ela que os ricos também sofriam, mas nunca havia presenciado uma humilhação tão completa quanto a do patrão na noite anterior. O empresário observava através das cortinas de linho o movimento da Rua Real da Torre. Aos 48 anos, Roberto havia construído um império no setor de construção civil que se estendia por todo o Nordeste. Suas obras moldavam o crescimento de Recife, desde os arranha-céus que pontuavam o horizonte da Boa Viagem até os complexos residenciais que transformavam a periferia da cidade. Agora, porém, o homem que comandava guindastes e betoneiras dependia de uma cadeira de rodas para se locomover de um cômodo ao outro de sua própria casa. Rosa depositou a última bandeja na pia da cozinha e suspirou. A festa havia sido planejada durante semanas. Roberto queria mostrar à sociedade recifense que, mesmo após a tragédia, ainda mantinha o prestígio e a influência de sempre. 200 convites foram enviados para a elite da cidade, desde empresários do Porto Digital até políticos influentes, passando por médicos renomados e advogados poderosos. O buffet contratado preparou as melhores iguarias da culinária pernambucana: casquinha de siri, caldeirada de frutos do mar, bolo de rolo e doces típicos que deveriam despertar nostalgia e apreço nos convidados. Ninguém apareceu. Às primeiras horas da noite, Roberto permaneceu no salão principal, impecável em seu terno italiano, cabelos grisalhos penteados com perfeição, tentando manter a compostura enquanto consultava o relógio a cada 5 minutos. Rosa serviu o coquetel de camarão na hora marcada, acendeu as velas dos arranjos florais, verificou se a temperatura do ambiente estava perfeita. O som ambiente tocava suavemente, criando a atmosfera elegante que Roberto havia planejado com tanto cuidado. Às 9 da noite, quando ficou claro que nenhum dos 200 convidados compareceria, Rosa viu o patrão baixar a cabeça pela primeira vez desde que o conhecia. O homem que enfrentou a concorrência desleal dos grandes grupos do Sul, que sobreviveu a crises econômicas e escândalos políticos, que sempre encontrou uma solução para qualquer problema empresarial, estava completamente derrotado diante do vazio de sua própria casa. Rosa se aproximou da cadeira de rodas, onde Roberto permanecia imóvel, observando os salões vazios decorados com flores caras e comida que ninguém tocara. "Senhor Roberto, o senhor não comeu nada hoje", disse ela, sua voz suave cortando o silêncio pesado que pairava sobre a mansão. Roberto não respondeu imediatamente. Seus olhos percorriam cada detalhe da decoração, que havia custado uma fortuna. As orquídeas trazidas especialmente de Gramado, os doces finos encomendados da melhor confeitaria do Recife antigo, o champanhe francês que permanecia gelado, mas intocado. Tudo aquilo deveria ter impressionado seus convidados, deveria ter provado que Roberto Lima ainda era uma força a ser respeitada, mesmo confinado a uma cadeira de rodas. "Rosa", disse ele finalmente, sua voz rouca revelando o cansaço emocional. 15 anos você trabalha aqui. Já viu muita coisa, não é?" A empregada assentiu. Durante 10 anos e meio, Rosa havia presenciado as reuniões importantes que Roberto realizava em casa, os jantares elegantes com clientes internacionais, as festas de fim de ano que reuniam centenas de pessoas importantes. Também estivera presente durante os momentos difíceis, a perda dos pais de Roberto, as crises empresariais, as discussões tensas com sócios. Mas nada se comparava ao clima de abandono que pairava sobre a mansão desde a tragédia. "Sim, senhor.
Vi muita coisa boa e muita coisa difícil também. Roberto girou a cadeira para encará-la diretamente. Rosa tinha 42 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, olhos castanhos que transmitiam uma serenidade natural. Vinda do interior de Pernambuco, especificamente de Caruaru, ela trouxera para a mansão a simplicidade e a autenticidade que contrastavam com a artificialidade da alta sociedade recifense. Por que você nunca foi embora, Rosa? Especialmente depois do que aconteceu? A pergunta pegou Rosa de surpresa. Ela havia pensado nisso algumas vezes, principalmente nos primeiros meses após a tragédia, quando Roberto passou semanas inteiras trancado no quarto, recusando-se a alimentar direito, gritando com qualquer pessoa que tentasse ajudá-lo. Vários funcionários pediram demissão naquele período, incapazes de lidar com a transformação radical do patrão. "Porque o senhor precisa de alguém aqui", respondeu ela com sinceridade. "E porque eu conheço o homem que o senhor realmente é, não só aquele que os outros querem ver." Roberto fechou os olhos por um momento, absorvendo as palavras de Rosa. Durante os meses de recuperação, enquanto aprendia a navegar pela casa em uma cadeira de rodas, enquanto adaptava sua rotina de trabalho para as novas limitações físicas, Rosa havia sido a única presença constante e confiável. Ela aprendera a preparar os pratos que estimulavam o apetite dele nos dias difíceis, organizara a casa de forma a facilitar sua locomoção e, mais importante, tratava-o como sempre havia tratado, com respeito, mas sem a piedade condescendente que Roberto sentia nos olhos de todos os outros. "Os médicos disseram que posso viver uma vida praticamente normal", disse Roberto, olhando para as próprias mãos. Normal. É engraçado como essa palavra pode significar coisas tão diferentes para cada pessoa. Rosa se aproximou mais, seus passos ecoando suavemente no piso de mármore. Ela conhecia aquele tom na voz do patrão, a mesma melancolia que o dominava nos aniversários da tragédia, quando ele passava horas olhando velhas fotografias ou documentos de negócios antigos. "O senhor ainda comanda uma empresa que emprega centenas de pessoas", disse Rosa. "Ainda toma decisões que mudam a vida das famílias desses funcionários para melhor. Ainda constrói casas onde outras famílias vão criar seus filhos e fazer suas memórias. Isso parece bastante normal para mim." Roberto sorriu pela primeira vez em semanas. Rosa tinha uma forma única de simplicidade que tornava as situações mais complexas parecerem administráveis. Enquanto advogados e médicos usavam termos técnicos para explicar sua situação, enquanto sócios empresariais falavam em números e projeções, Rosa traduzia tudo para uma linguagem humana que fazia sentido. "Você tem razão, como sempre." Roberto dirigiu a cadeira em direção à varanda que dava para o jardim dos fundos. "Mas não posso negar que esperava que pelo menos algumas pessoas aparecessem hoje à noite." Rosa sabia que a ausência dos convidados tinha pouco a ver com a cadeira de rodas e muito a ver com outros fatores que Roberto preferia não mencionar. A sociedade recifense era pequena e os rumores corriam rapidamente pelos clubes sociais e escritórios empresariais. Desde a tragédia, histórias contraditórias circulavam sobre o que realmente acontecera naquela madrugada fatídica, e muitas pessoas importantes preferiam manter distância até que a verdade fosse esclarecida. "Senhor Roberto", disse Rosa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "As pessoas importantes de verdade são aquelas que aparecem quando precisamos delas, não quando queremos impressioná-las." A observação atingiu Roberto de forma inesperada. Durante 15 anos, Rosa estivera presente nos momentos difíceis, sem nunca esperar nada em troca além de seu salário. Quando Roberto passou semanas no hospital após a tragédia, Rosa visitou-o todos os dias, levando comida caseira e cuidando para que ele não se sentisse abandonado. Quando ele retornou para casa e enfrentou a depressão dos primeiros meses, Rosa adaptou sua rotina para estar disponível sempre que ele precisasse de alguma coisa. "Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro, senhor." "Por que você nunca se casou? Quer dizer, você é uma mulher inteligente, trabalhadora, bonita, certamente teve oportunidades." Rosa corou ligeiramente. A pergunta era inesperada, mas não era a primeira vez que alguém questionava suas escolhas pessoais.
Aos 42 anos, ela havia dedicado a maior parte de sua vida adulta ao trabalho na mansão dos Lima, construindo uma rotina que girava em torno das necessidades da família que empregava. Tive algumas oportunidades, sim, admitiu ela, mas nunca encontrei alguém que entendesse minha dedicação ao trabalho. A maioria dos homens queria que eu largasse tudo para cuidar só da casa deles. Roberto assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava. Durante anos, ele observara Rosa recusar convites para festas e encontros porque preferia ficar na mansão durante eventos importantes, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Ela havia sacrificado muito de sua vida pessoal para manter a casa funcionando de forma impecável. E agora? Ainda pensa em constituir família? Rosa hesitou por um momento, olhando para o jardim onde as luzes automáticas haviam se acendido, iluminando as palmeiras e plantas tropicais que ela própria cuidava durante as manhãs livres. Não sei, Sr. Roberto. Às vezes penso que já tenho uma família aqui. A resposta saiu mais sincera do que ela pretendia, revelando sentimentos que mantinha cuidadosamente guardados. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando a resposta de Rosa. Durante 15 anos, ele havia visto funcionários entrarem e saírem da mansão, mas Rosa permanecera constante, dedicada, leal. Ela conhecia seus hábitos melhor do que qualquer outra pessoa. Sabia quando ele precisava de silêncio e quando precisava de conversas, antecipava suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. Rosa, disse Roberto finalmente, sua voz carregada de emoção. Você salvou minha vida mais vezes do que imagina. A confissão surpreendeu ambos. Roberto não era homem de demonstrações emocionais excessivas, mesmo antes da tragédia, mas os últimos meses haviam mudado sua perspectiva sobre muitas coisas, incluindo a importância das pessoas que realmente importavam em sua vida. Rosa sentiu os olhos marejarem, mas conseguiu manter a compostura. 15 anos de convivência haviam criado entre eles um vínculo que transcendia a relação profissional tradicional, mas ambos sempre mantiveram as devidas distâncias sociais e pessoais. O senhor também salvou a minha, Sr. Roberto. Quando vim do interior, não tinha nada. O senhor me deu trabalho, dignidade, estabilidade. Pude ajudar minha família em Caruaru, pagar o tratamento médico da minha mãe, dar educação para minha filha. Roberto se virou bruscamente na cadeira. Em 15 anos, Rosa nunca havia mencionado ter uma filha. Você tem uma filha, Rosa? Tenho sim, senhor. Francisca. Ela tem 17 anos, está terminando o ensino médio em Caruaru. É muito inteligente, quer fazer faculdade de pedagogia. Por que nunca me falou sobre ela? Rosa baixou os olhos ligeiramente envergonhada, porque achava que não era apropriado misturar vida pessoal com trabalho, e também porque tinha medo de que o senhor achasse que eu estava interessada em benefícios ou favores. Roberto ficou chocado. Durante 10 anos e meio, Rosa havia trabalhado na mansão, enviando dinheiro para sustentar uma filha adolescente no interior, sem nunca pedir ajuda ou mencionar suas dificuldades pessoais. Enquanto ele gastava fortunas em festas e decorações para impressionar pessoas que nem sequer apareciam em momentos difíceis, Rosa sustentava uma família com a modéstia de seu salário. Rosa, quero conhecer sua filha. Quero que ela venha passar um tempo aqui conosco. Senhor Roberto, não é necessário. Não é necessário. É importante. 15 anos, Rosa. 15 anos você trabalhou aqui e eu nunca soube que tinha uma filha. Isso não está certo. Rosa sentiu uma emoção diferente crescer em seu peito. Pela primeira vez, sentia que Roberto a enxergava não apenas como funcionária competente, mas como pessoa completa, com vida própria, família própria, sonhos próprios. Senhor, posso preparar alguma coisa para o senhor comer? O banquete está inteiro na cozinha. Roberto sorriu novamente. Prepare para nós duas, Rosa. Esta noite, quero que você jante comigo. Quero ouvir mais sobre Francisca, sobre seus planos, sobre tudo que não conversamos durante estes 15 anos. Rosa hesitou. Em 10 anos e meio, jamais havia jantado na mesa principal da mansão. Sempre comera na cozinha, respeitando as diferenças sociais que separam patrões e empregados. Senhor Roberto, eu não sei se... Rosa, disse Roberto, sua voz firme mas carinhosa. Depois de uma noite como esta,
Depois de perceber quem são as pessoas que realmente importam, não quero mais formalidades desnecessárias entre nós. Você é família, e família janta junto. E pela primeira vez em 8 meses, desde a tragédia que mudara tudo, Roberto Lima sorriu com sinceridade genuína, observando Rosa se dirigir à cozinha para preparar um jantar que marcaria o início de uma transformação muito mais profunda do que ambos poderiam imaginar. O jantar na mesa principal da mansão foi uma experiência estranha para ambos. Rosa havia posto a mesa com o mesmo cuidado de sempre, usando a porcelana fina que guardava para ocasiões especiais. Mas desta vez, ela própria se sentava à mesa, em vez de servir em pé. Roberto observava cada movimento dela, notando detalhes que 15 anos de convivência não haviam revelado. Como ela cortava a comida com delicadeza, como seus olhos brilhavam quando falava da filha, como suas mãos calejadas contrastavam com a elegância natural de seus gestos. Francisca quer ser professora desde pequena, contava Rosa, enquanto saboreava o escondidinho de carne seca que ela mesma havia preparado. Sempre foi a melhor aluna da turma. Quando tinha 8 anos, brincava de dar aula para as bonecas, usando um quadrinho que eu comprei numa feira em Caruaru. Roberto sorvia cada palavra, percebendo o quanto havia perdido ao manter distância pessoal de Rosa durante todos aqueles anos. E o pai dela? Ele participou da educação? O rosto de Rosa se entristeceu ligeiramente. Não, senhor Roberto. Ele saiu quando soube da gravidez. Era jovem. Disse que não estava preparado para ser pai. Nunca mais apareceu. Você criou Francisca sozinha todo esse tempo? Com a ajuda da minha mãe nos primeiros anos. Depois que comecei a trabalhar aqui, consegui colocá-la numa escola boa e pagar as coisas que precisava. O salário sempre foi suficiente para nossas necessidades. Roberto sentiu uma pontada de culpa. Durante 15 anos, Rosa havia sustentado uma família com salário de empregada doméstica, enquanto ele gastava fortunas em festas onde pessoas interesseiras bebiam champanhe francês e falavam sobre negócios. A simplicidade e dignidade de Rosa contrastavam fortemente com a superficialidade das relações sociais que ele sempre cultivara. Rosa, quero fazer algo pela educação da Francisca. Quero pagar a faculdade dela. Rosa deixou o garfo no prato, claramente surpresa. Senhor Roberto, isso é muito generoso, mas... Não é generosidade, interrompeu Roberto. É justiça. 15 anos você trabalhou aqui, permitindo que eu tivesse uma vida confortável e organizada. É o mínimo que posso fazer pela filha de uma pessoa tão importante para mim. Rosa sentiu os olhos marejarem. Durante 17 anos de maternidade solo, ela havia sonhado com a possibilidade de oferecer educação superior para Francisca, mas sabia que seria difícil com seus recursos limitados. Senhor, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Na verdade, sou eu quem deveria pedir desculpas por nunca ter perguntado sobre sua família antes. O jantar continuou, em clima mais descontraído. Rosa contou histórias da infância em Caruaru, das tradições familiares que aprendera com a mãe, das dificuldades de morar sozinha no Recife quando chegara para trabalhar na mansão. Roberto, por sua vez, falou sobre a solidão que sentia mesmo antes da tragédia, sobre como os negócios haviam consumido grande parte de sua vida pessoal. Senhor Roberto, disse Rosa, quando terminavam a sobremesa de doce de leite que ela havia preparado, posso fazer uma pergunta sobre a noite da tragédia. Roberto ficou tenso imediatamente. Durante 8 meses evitara conversar sobre aquela madrugada com qualquer pessoa, inclusive com os psicólogos que os médicos insistiam que ele consultasse. O que você quer saber? Por que nunca conversamos sobre o que aconteceu? Eu estava aqui naquela noite, eu ouvi tudo. Mas depois, você nunca mais tocou no assunto. Roberto fechou os olhos, as memórias daquela noite voltando com força total. Valéria, sua esposa, gritando acusações terríveis. Carlos, seu próprio irmão, tentando acalmá-la. O som do estampido que mudou tudo. O despertar no hospital dias depois, descobrindo que suas pernas não respondiam mais. Porque é difícil, Rosa. Porque mesmo depois de 8 meses, ainda não entendo completamente o que aconteceu. Rosa se inclinou ligeiramente para a frente,
seus olhos transmitindo a mesma serenidade que Roberto havia aprendido a valorizar ao longo dos anos. Eu entendo, senhor, e entendo também por que as pessoas não vieram à festa hoje. Elas não sabem o que pensar sobre tudo aquilo. Você sabe o que pensar? Rosa hesitou por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sei que o senhor é um homem bom que passou por algo terrível. Sei que a dona Valéria estava confusa naquela noite. E sei que o Dr. Carlos estava tentando proteger os dois. Roberto abriu os olhos e encarou Rosa diretamente. Confusa? Senhor Roberto, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu via quando a dona Valéria recebia visitas durante o dia, quando o senhor estava no escritório. Eu via os presentes caros que apareciam sem explicação. Eu via as conversas telefônicas que ela interrompia quando eu entrava no cômodo. O coração de Roberto acelerou. Durante anos, ele havia preferido ignorar os sinais, concentrando-se nos negócios e fingindo que tudo estava bem em seu casamento. Por que nunca me disse nada? Porque não era meu lugar, senhor Roberto. E porque achava que o senhor sabia e havia escolhido não se importar. Roberto se recostou na cadeira de rodas, processando as palavras de Rosa. Ela havia observado tudo com a discreta atenção de quem vive na casa, mas permanece invisível para os patrões. Enquanto ele se concentrava em expandir os negócios, Rosa via as infidelidades de Valéria se desenrolarem bem debaixo de seu nariz. E naquela noite? O que você viu naquela noite? Rosa respirou fundo antes de responder. Vi a dona Valéria chegando muito tarde, alterada. Vi o Dr. Carlos tentando acalmá-la. Ouvi quando ela começou a gritar que queria se separar do senhor. Continue. Ouvi quando ela disse coisas terríveis, acusações que eu sabia que não eram verdadeiras. Vi quando o senhor tentou se aproximar dela para conversar. E vi quando... Rosa hesitou. A lembrança ainda dolorosa mesmo depois de 8 meses. Quando o quê, Rosa? Vi quando a pistola do senhor caiu da mesa do escritório durante a discussão. Vi a dona Valéria se assustar e tentar pegá-la. Vi quando vocês dois lutaram pela arma e ela disparou acidentalmente. Roberto fechou os olhos novamente. A versão de Rosa coincidia com suas próprias memórias fragmentadas daquela noite, mas ele havia passado meses questionando se sua lembrança estava correta ou se era produto da medicação e do trauma. Rosa, por que você nunca disse isso aos médicos ou à polícia? Por que o Dr. Carlos me pediu para não falar com ninguém sobre o que aconteceu? Disse que seria melhor para todos se os detalhes permanecessem em família. Roberto sentiu uma pontada de desconfiança. Carlos havia insistido para que Rosa permanecesse em silêncio sobre os eventos daquela noite, mas nunca explicara os motivos. Na época, Roberto estava demasiado sedado e confuso para questionar as decisões do irmão. E você concordou com isso? Na época, sim. Pensei que fosse para proteger o senhor e a dona Valéria. Mas agora... Rosa hesitou novamente. Agora o quê? Agora vejo como as pessoas olham para o senhor. Vejo como elas evitam conversar sobre o que aconteceu. Vejo como o senhor sofre com essas dúvidas e suspeitas. Talvez o silêncio tenha causado mais mal do que bem. Roberto sentiu uma mistura de raiva e gratidão. Raiva porque Carlos havia manipulado a situação sem consultá-lo, e gratidão porque, finalmente, alguém havia confirmado que suas memórias da tragédia eram precisas. Rosa, onde está Valéria agora? Não sei, Sr. Roberto. Depois que ela saiu do hospital, nunca mais voltou aqui. O Dr. Carlos disse que ela estava se recuperando numa clínica particular, mas isso foi há meses. Roberto suspirou profundamente. Durante 8 meses ele havia aceitado as explicações vagas de Carlos sobre o paradeiro de Valéria, concentrando-se em sua própria recuperação física. Agora percebia que havia muitas perguntas que precisavam de respostas. Rosa, você faria algo por mim? Claro, Sr. Roberto. Quero que você me conte tudo o que lembra sobre os últimos meses antes da tragédia. Tudo o que viu, tudo o que ouviu, sem censura, sem tentar me proteger de informações desagradáveis. Rosa assentiu gravemente. Durante 15 anos ela havia sido a observadora silenciosa da vida na mansão, testemunhando momentos íntimos e segredos familiares sem nunca comentar sobre eles. Agora, pela primeira vez, Roberto pedia sua versão completa dos eventos. Senhor Roberto,
Será que podemos conversar sobre isso amanhã? É muita coisa para processar numa noite só. Roberto concordou. A conversa já havia revelado mais informações do que ele processara em meses de silêncio e isolamento. Além disso, ver Rosa falando com tanta sinceridade sobre assuntos pessoais havia mudado a dinâmica entre eles de forma irreversível. Rosa, obrigado por esta noite. Obrigado por jantar comigo, por falar sobre Francisca, por ser honesta sobre tudo. Rosa sorriu, arrumando os pratos na mesa. Obrigada ao Senhor por me deixar fazer parte da sua família de verdade. Quando Rosa se dirigiu à cozinha para lavar a louça, Roberto permaneceu na mesa por mais alguns minutos, observando pela janela o jardim iluminado. Pela primeira vez em 8 meses, sentia que não estava completamente sozinho. Rosa não era apenas a empregada competente que mantinha a casa funcionando. Era uma mulher inteligente, observadora e leal, que havia escolhido permanecer ao lado dele durante o momento mais difícil de sua vida. Enquanto dirigia a cadeira de rodas em direção ao quarto, Roberto tomou uma decisão importante. No dia seguinte, procuraria respostas sobre Valéria e sobre todas as questões que Carlos havia insistido em manter em silêncio. E faria isso com Rosa ao seu lado, porque finalmente havia encontrado alguém em quem podia confiar completamente. Rosa, na cozinha, lavava os pratos enquanto pensava na conversa que haviam tido. Durante 15 anos, ela guardara segredos e observações, sempre respeitando os limites de sua posição na casa. Agora, pela primeira vez, sentia que Roberto a via como parceira e confidente, não apenas como funcionária. Guardando o último prato no armário, Rosa decidiu que chegara o momento de contar tudo o que sabia. Roberto merecia conhecer a verdade completa sobre os meses que antecederam a tragédia, sobre as manipulações que ela havia presenciado, sobre os segredos que poderiam explicar por que sua vida havia se transformado de forma tão drástica. Enquanto apagava as luzes da cozinha, Rosa sentia que aquela noite marcara o início de uma nova fase na vida de ambos. Uma fase onde a honestidade substituiria as convenções sociais, onde a confiança mútua permitiria que enfrentassem juntos os desafios que ainda estavam por vir. A manhã seguinte trouxe um calor típico do Recife, mesmo sendo um dos dias mais frios do que seria o inverno na cidade. Rosa acordou antes das 5 da manhã, como sempre, mas desta vez carregava uma ansiedade diferente. A conversa da noite anterior havia mudado tudo entre ela e Roberto, e agora precisava decidir quanto da verdade estava disposta a revelar. Enquanto preparava o café da manhã, Rosa organizava mentalmente os fatos que havia observado nos meses anteriores à tragédia. Não seria fácil contar a Roberto sobre as visitas secretas que Valéria recebia, sobre os telefonemas suspeitos, sobre as manipulações que ela havia presenciado. Mas depois de 15 anos de silêncio, chegara o momento de ser completamente honesta. Roberto desceu para a cozinha mais cedo que o habitual, conduzindo a cadeira de rodas com a destreza que desenvolvera nos últimos meses. Encontrou Rosa preparando tapioca recheada com queijo coalho e carne de sol, uma das especialidades nordestinas que ela sabia que ele apreciava. Bom dia, Rosa. Bom dia, Sr. Roberto. Dormiu bem? Melhor do que há muito tempo, admitiu Roberto. Você. Rosa sorriu timidamente. Também dormi bem. Pensei muito na nossa conversa. Roberto se posicionou próximo à bancada da cozinha, observando Rosa preparar o café coado, que ele preferia ao café expresso, que as visitas importantes sempre pediam. Rosa, ontem à noite você disse que viu muitas coisas antes da tragédia. Está preparada para me contar os detalhes? Rosa serviu o café numa xícara de porcelana, suas mãos tremendo levemente. Sim, Sr. Roberto, mas algumas coisas podem machucá-lo. Já estou machucado há 8 meses. Prefiro conhecer a verdade completa a continuar vivendo com dúvidas. Rosa respirou fundo e começou sua narrativa, enquanto ambos tomavam café na simplicidade da cozinha, longe da formalidade dos outros cômodos da mansão. Tudo começou há cerca de 1 ano, Sr. Roberto. A dona Valéria estava recebendo flores com frequência, sempre quando o senhor estava no escritório. No início pensei que fossem do senhor, mas depois percebi que ela ficava nervosa quando eu via as entregas. Roberto assentiu, encorajando-a a continuar. Depois,
vieram os presentes. Joias caras, perfumes importados, coisas que apareciam no quarto dela, mas que eu sabia que o senhor não havia comprado. Quando eu perguntava sobre eles, ela dizia que havia comprado para si mesma. E você acreditava? No início, sim. A dona Valéria sempre gostou de coisas caras, e o senhor sempre foi generoso com mesadas e cartões de crédito. Mas depois comecei a notar um padrão. Rosa levou Roberto para a varanda dos fundos, onde poderiam conversar com privacidade total. O jardim que ela cuidava com tanto carinho exibia flores tropicais que perfumavam o ambiente matinal. Que tipo de padrão? Os presentes chegavam sempre nas terças e quintas-feiras, sempre no mesmo horário. E sempre no dia seguinte a dona Valéria saía para almoçar com as amigas, mas voltava com um humor completamente diferente. Roberto sentia o estômago se contraindo. As terças e quintas eram os dias em que ele tinha reuniões longas no escritório, frequentemente saindo de casa cedo e retornando apenas no final da tarde. Continue, Rosa. Depois de alguns meses, a dona Valéria começou a receber visitas em casa. Sempre homens, sempre quando o senhor não estava. Ela me pedia para não mencionar essas visitas. Dizia que eram assuntos pessoais, que o senhor não precisava saber. Quantos homens diferentes? Rosa hesitou, claramente desconfortável. Vários, senhor Roberto. Mas havia um que vinha com mais frequência. Um homem mais jovem, muito elegante, que dirigia um carro importado. Roberto fechou os olhos, absorvendo a informação. Durante meses, enquanto ele trabalhava para expandir os negócios e garantir segurança financeira para ambos, Valéria recebia amantes em sua própria casa. Você chegou a conversar com esse homem. Algumas vezes, ele era muito educado, sempre me cumprimentava. Dizia que era consultor da dona Valéria para investimentos pessoais. Mas eu via como ele olhava para ela, como ela se arrumava nos dias em que ele vinha. Roberto abriu os olhos e encarou Rosa. Por que você nunca me disse nada? Senhor Roberto, eu tentei algumas vezes. Fazia comentários sobre as visitas, sobre os presentes, esperando que o senhor perguntasse mais detalhes. Mas o senhor sempre parecia estar pensando nos negócios, nas obras, nos contratos. Achei que não queria se incomodar com questões domésticas. Roberto percebeu que Rosa estava certa. Durante aqueles meses, ele havia se concentrado obsessivamente nos negócios, especialmente numa grande licitação para construir um complexo residencial na periferia do Recife. Chegava em casa exausto e distraído, jantar rapidamente e se recolhia ao escritório para trabalhar até tarde. E nas semanas antes da tragédia, como estava a situação? Rosa se levantou e começou a regar as plantas, uma atividade que a ajudava a se concentrar quando estava nervosa. Nas últimas semanas, a dona Valéria estava muito diferente, ansiosa e irritada com qualquer coisa. Recebia muitos telefonemas que a deixavam agitada, e o consultor começou a vir quase todos os dias. Todos os dias? Sim, senhor. E eles não conversavam apenas na sala. Eu os via no escritório do senhor, mexendo em papéis, fotografando documentos. Quando eu perguntava se precisavam de alguma coisa, eles diziam que estavam organizando investimentos. Roberto sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Seu próprio escritório, onde guardava contratos importantes e informações confidenciais sobre licitações, havia sido invadido por um estranho com a cumplicidade de sua esposa. Rosa, você lembra o nome desse homem? Marcelo alguma coisa. A dona Valéria sempre o chamava de Marcelo. O nome ecoou na mente de Roberto como um sino de alarme. Marcelo Fernandes era sócio de uma construtora concorrente, a mesma empresa que havia ganhado a grande licitação que Roberto esperava conquistar. A licitação pela qual ele havia trabalhado durante meses, preparando propostas detalhadas e estratégias de preços. Rosa, esse Marcelo era alto, cabelos escuros, dirigia um BMW preto? Rosa se virou, surpresa com a precisão da descrição. Sim, senhor Roberto. O senhor conhece ele? Roberto riu amargamente. Conheço sim, Rosa. Marcelo Fernandes, da construtora Fernandes e Associados. Meu principal concorrente nos últimos 2 anos. A revelação atingiu Rosa como um raio. Durante meses, ela havia observado Marcelo Fernandes frequentando a mansão, acreditando que se tratava de um caso extramarital comum.
Nunca imaginara que havia espionagem empresarial envolvida. Senhor Roberto, isso significa que... Significa que Valéria não estava apenas me traindo. Ela estava entregando informações confidenciais sobre meus negócios para meus concorrentes. Roberto conduziu a cadeira de rodas de volta para dentro da casa, sua mente processando as implicações do que Rosa havia revelado. As licitações perdidas, os contratos cancelados de última hora, os clientes que mudaram de ideia sem explicação aparente. Tudo agora fazia sentido. Na sala de estar, Roberto se dirigiu ao telefone e ligou para Carlos. Carlos, preciso falar com você. Venha aqui agora. Roberto, está tudo bem? Você parece alterado. Estou alterado mesmo. Descobri algumas coisas sobre Valéria e preciso de explicações. Roberto, não é uma boa ideia ficar remoendo. Carlos, venha aqui em 1 hora e traga informações sobre onde Valéria está internada. Quero visitá-la. Roberto desligou o telefone e se virou para Rosa, que havia acompanhado a conversa com expressão preocupada. Rosa, quando Carlos chegar, quero que você repita para ele tudo o que me disse. Tudo sobre Marcelo, sobre as visitas, sobre os documentos. Senhor Roberto, tem certeza? O Dr. Carlos sempre foi muito claro sobre manter silêncio. Carlos não é meu advogado, Rosa. É meu irmão. E irmãos não deveriam ter segredos um do outro, especialmente segredos que afetam minha vida e meus negócios. Rosa assentiu, mas sentia uma apreensão crescendo em seu peito. Durante 8 meses, Carlos havia controlado todas as informações sobre a tragédia e suas consequências. Agora Roberto estava questionando essa autoridade e Rosa temia as implicações dessa mudança. Rosa, posso fazer mais uma pergunta? Claro, senhor Roberto. Na noite da tragédia, quando você ouviu a discussão sobre o que exatamente Valéria e eu estávamos brigando. Rosa hesitou por um momento, lembrando-se dos gritos que ecoaram pela mansão naquela madrugada fatídica. A dona Valéria estava acusando o senhor de abusar da confiança dela. Dizia que o senhor estava investigando a vida pessoal dela, que havia descoberto coisas que ela preferia manter privadas. E o senhor replicava que ela estava mentindo sobre algo importante. Roberto franzou a testa. Suas memórias daquela noite eram fragmentadas, mas lembrava de confrontar Valéria sobre descobertas perturbadoras que havia feito sobre suas atividades. Você lembra de mais alguma coisa específica que foi dita? Lembro que a dona Valéria gritou que o senhor nunca mais machucaria ninguém e que o senhor respondeu que ela não sabia do que estava falando. Foi quando começaram a lutar fisicamente e a arma disparou. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, tentando reconstruir os eventos daquela noite a partir das informações que Rosa havia fornecido. Lentamente, as peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar, revelando um quadro muito mais complexo do que ele havia imaginado. Rosa, você acredita que o que aconteceu comigo foi realmente um acidente? Rosa olhou diretamente nos olhos de Roberto antes de responder. Senhor Roberto, durante 15 anos eu aprendi a confiar no meu instinto sobre as pessoas. E meu instinto diz que naquela noite havia muito mais em jogo do que uma simples discussão matrimonial. A resposta de Rosa confirmou as suspeitas que Roberto estava desenvolvendo. A tragédia que mudara sua vida não havia sido apenas resultado de um casamento deteriorado. Havia interesses financeiros, espionagem empresarial e possivelmente algo ainda mais sinistro por trás dos eventos daquela madrugada. Quando a campainha tocou, anunciando a chegada de Carlos, Roberto e Rosa trocaram um olhar de entendimento mútuo. Chegara o momento de confrontar o irmão que havia controlado a narrativa durante 8 meses e exigir respostas sobre questões que não podiam mais permanecer em silêncio. Rosa, você está pronta para isso? Estou, senhor Roberto. Depois de 15 anos guardando segredos, chegou a hora de contar a verdade completa. Roberto sorriu, sentindo pela primeira vez em meses que tinha uma aliada verdadeira ao seu lado. Juntos, eles começariam a desvendar os mistérios que cercavam a tragédia e descobririam até onde chegavam as traições que haviam destruído sua vida. Carlos Gomes chegou à mansão exatamente 1 hora depois da ligação, como sempre pontual e impecavelmente vestido. Aos 52 anos, o irmão mais velho de Roberto
havia construído uma carreira sólida como advogado empresarial, especializando-se em direito imobiliário e contratos de construção civil. Durante os últimos 8 meses, assumira informalmente o papel de protetor e consultor de Roberto, tomando decisões importantes sobre tratamentos médicos e questões legais relacionadas à tragédia. Rosa abriu a porta principal e cumprimentou Carlos com a mesma formalidade de sempre, mas desta vez com uma tensão subjacente que ele imediatamente percebeu. Bom dia, Rosa. Como está Roberto hoje? Bom dia, Dr. Carlos. O Sr. Roberto está bem, senhor. Ele está esperando na biblioteca. Carlos seguiu Rosa pelos corredores de mármore, notando que ela parecia mais séria que o habitual. Durante 8 meses, Carlos havia visitado a mansão regularmente, sempre encontrando Rosa discreta e silenciosa sobre os assuntos familiares. Agora, havia algo diferente em sua postura que o deixava ligeiramente desconfortável. Roberto estava posicionado atrás da mesa de mogno da biblioteca, cercado por estantes repletas de livros de arquitetura, engenharia e administração empresarial. A luz natural que entrava pelas grandes janelas iluminava seu rosto de forma que Carlos pôde perceber uma determinação que não via há meses. Roberto, você parece diferente hoje, mais animado. Estou me sentindo diferente mesmo, Carlos. Estou me sentindo pronto para ter algumas conversas que evitei durante os últimos 8 meses. Carlos se sentou numa poltrona de couro, mantendo a expressão cuidadosamente neutra que desenvolvera durante décadas de advocacia. Que tipo de conversas? Roberto gesticulou para que Rosa se aproximasse e ficasse ao lado de sua cadeira. O gesto surpreendeu Carlos, que estava acostumado a discutir assuntos familiares sem a presença de funcionários. Roberto, talvez seja melhor conversarmos em particular. Não, Carlos. Rosa faz parte desta conversa porque ela tem informações importantes sobre os meses que antecederam a tragédia. Informações que você aparentemente decidiu que eu não deveria conhecer. Carlos sentiu um frio na barriga. Durante 8 meses ele havia trabalhado meticulosamente para manter Roberto afastado de detalhes que poderiam complicar sua recuperação física e emocional. Agora, aparentemente, esse controle estava sendo questionado. Roberto, você sabe que tudo o que fiz foi para protegê-lo. Carlos, onde está Valéria? A pergunta direta pegou Carlos desprevenido. Durante meses, ele havia contornado essa questão com respostas vagas sobre tratamento psiquiátrico e necessidade de distanciamento temporário. Ela está se recuperando numa clínica particular em São Paulo. Os médicos acharam melhor que vocês dois tivessem um período de separação para processarem o trauma. Que clínica? Carlos hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Roberto perceber que algo estava errado com essa explicação. Roberto, os médicos recomendam que você se concentre em sua própria recuperação antes de... Carlos, que clínica? A insistência na voz de Roberto fez Carlos perceber que não conseguiria contornar a pergunta indefinidamente. Instituto de Recuperação Mental Santa Clara, na zona sul de São Paulo. Roberto pegou o telefone na mesa da biblioteca e ligou para informações. Bom dia. Gostaria do telefone do Instituto de Recuperação Mental Santa Clara, em São Paulo. Carlos se mexeu desconfortavelmente na poltrona enquanto Roberto aguardava a informação. Após alguns minutos, Roberto desligou o telefone com expressão sombria. Carlos, não existe nenhum Instituto de Recuperação Mental Santa Clara em São Paulo. A operadora verificou em toda a região metropolitana. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rosa permaneceu imóvel ao lado da cadeira de Roberto, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Carlos olhava fixamente para o irmão, calculando rapidamente suas opções. Roberto, deve ter havido alguma confusão com o nome... Carlos, onde está minha esposa? Roberto, precisamos conversar sobre isso com mais calma. Carlos, onde está Valéria? O grito ecoou pela biblioteca, carregado de 8 meses de frustrações reprimidas. Rosa deu um passo instintivo em direção à cadeira de Roberto, seu instinto protetor ativado pela tensão crescente na sala. Carlos se levantou da poltrona e começou a caminhar pela biblioteca, claramente tentando ganhar tempo para formular uma resposta adequada.
Roberto, Valéria não está numa clínica. Onde ela está? Ela se mudou para o exterior. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Para onde? Portugal. Lisboa, mais especificamente. Ela disse que precisava recomeçar a vida em outro lugar, longe das lembranças daqui. Rosa observou a expressão de Roberto passar da raiva para a incredulidade e depois para uma tristeza profunda. Durante 8 meses, ele havia acreditado que Valéria estava se recuperando de traumas relacionados à tragédia, quando, na verdade, ela havia simplesmente abandonado o país. Carlos, quando ela se mudou? 3 semanas após a sua saída do hospital. E por que você me mentiu durante 8 meses? Carlos parou de caminhar e encarou o irmão diretamente. Porque você estava numa cadeira de rodas, lidando com depressão severa, e eu achei que saber que sua esposa havia te abandonado seria devastador demais para sua recuperação. Roberto processou a resposta de Carlos por alguns momentos antes de fazer a próxima pergunta. Carlos, Rosa me contou coisas interessantes sobre os meses antes da tragédia, sobre visitantes que Valéria recebia quando eu não estava em casa. Carlos lançou um olhar rápido para Rosa, que manteve sua expressão serena, mas determinada. Que tipo de visitantes? Marcelo Fernandes, por exemplo. Aparentemente, ele vinha aqui várias vezes por semana, mexendo nos meus documentos empresariais com a permissão de Valéria. A cor drenou do rosto de Carlos. Durante meses, ele havia esperado que Roberto nunca descobrisse sobre a espionagem empresarial que havia resultado na perda de várias licitações importantes. Roberto, Carlos, você sabia que Marcelo Fernandes estava frequentando minha casa e acessando informações confidenciais sobre meus negócios? Carlos se sentou pesadamente na poltrona, a máscara profissional finalmente cedendo lugar à exaustão e culpa que carregava há meses. Sim, eu sabia. A confissão atingiu Roberto com força total. Seu próprio irmão, o homem em quem mais confiava no mundo, havia ocultado uma traição que destruíra não apenas seu casamento, mas também seus negócios. Por quanto tempo você sabia? Comecei a suspeitar há cerca de 6 meses antes da tragédia. Contratei um investigador particular para confirmar minhas suspeitas. Rosa se inclinou ligeiramente para a frente, suas suspeitas se confirmando. Durante os últimos meses antes da tragédia, ela havia notado um homem discreto observando a casa e fazendo anotações, mas nunca havia mencionado isso para ninguém. E o que o investigador descobriu? Carlos retirou um envelope grosso de sua pasta executiva e o depositou sobre a mesa de mogno. Descobriu que Valéria estava tendo um relacionamento extramarital com Marcelo Fernandes há mais de 1 ano. Descobriu que ela estava fornecendo informações sobre suas licitações, seus preços, suas estratégias de negociação. E descobriu algo mais. Roberto abriu o envelope e começou a examinar fotografias, documentos bancários e relatórios detalhados sobre as atividades de Valéria. As evidências eram incontestáveis e devastadoras. Que algo mais? Valéria estava transferindo dinheiro das contas conjuntas para contas pessoais no exterior. Em 18 meses, ela movimentou cerca de R$ 2 milhões sem o seu conhecimento. Roberto deixou os documentos caírem sobre a mesa, a revelação final completando o quadro de traição que se desenhara diante dele. Carlos, por que você não me disse nada disso na época? Porque eu planejava confrontá-la primeiro, tentar resolver a situação sem envolvê-lo. Achei que poderia convencê-la a interromper o relacionamento e devolver o dinheiro em troca de manter o casamento. E o que aconteceu? Carlos olhou para Rosa antes de continuar, aparentemente decidindo se deveria revelar a próxima informação na presença dela. Roberto, Rosa pode ficar para ouvir isto? Roberto olhou para Rosa, que havia permanecido lealmente ao seu lado durante toda a confrontação. Rosa fica. Depois de 15 anos de observar nossa família, ela merece saber a verdade completa. Carlos assentiu e continuou sua narrativa. Na noite da tragédia, eu havia marcado um encontro com Valéria para mostrar as evidências e dar um ultimato. Ou ela terminava tudo com Marcelo e devolvia o dinheiro, ou eu contaria tudo para você. Rosa lembrou-se daquela noite, quando viu Carlos chegar à mansão pouco antes de Valéria, carregando uma pasta volumosa e com expressão tensa. E qual foi a reação dela?
Ela entrou em pânico. Disse que Marcelo havia prometido ajudá-la a começar uma nova vida longe de você, que o casamento estava morto há anos, que ela não se importava mais com as consequências. Roberto absorveu a informação, finalmente compreendendo por que Valéria estava tão alterada na noite da tragédia. Foi quando vocês dois começaram a discutir? Sim. Ela disse que contaria para você uma versão distorcida dos fatos, que faria você acreditar que eu estava mentindo para destruir o casamento de vocês. Foi quando você chegou e ouviu parte da discussão. Rosa se lembrou dos gritos que ouvira naquela noite, das acusações confusas que não pareciam fazer sentido na época. Agora, todos os fragmentos se encaixavam numa narrativa coerente. Carlos, por que Valéria estava com uma arma? Ela disse que você havia ameaçado machucá-la fisicamente quando descobrisse a verdade. Disse que precisava se proteger. Roberto riu amargamente. E você acreditou? Carlos baixou a cabeça, claramente envergonhado. Na confusão do momento, não sabia no que acreditar. Valéria estava histérica, você estava furioso. A situação estava completamente fora de controle. Rosa se manifestou pela primeira vez desde o início da confrontação. Doutor Carlos, posso dizer algo? Carlos assentiu. Eu ouvi a discussão inteira daquela noite. A dona Valéria não estava se defendendo. Ela estava ameaçando revelar algo que poderia destruir o senhor Roberto para sempre. E quando a arma disparou, foi porque vocês dois estavam lutando pelo controle da arma, não porque ela estava se defendendo. Carlos olhou para Rosa com novo respeito. Durante 8 meses, ele havia assumido que ela conhecia apenas fragmentos dos eventos daquela noite. Agora percebia que Rosa havia observado e compreendido muito mais do que ele imaginara. Rosa, por que você nunca me disse isso antes? Porque o senhor me pediu para não falar sobre aquela noite com ninguém. E porque eu não sabia se meu testemunho ajudaria ou prejudicaria o senhor Roberto. Roberto estendeu a mão e tocou o braço de Rosa, um gesto de gratidão que não passou despercebido por Carlos. Carlos, preciso saber de uma coisa. A lesão na minha coluna, os médicos disseram que foi causada pela queda após o disparo? Carlos hesitou novamente. Outro sinal de que havia mais informações sendo omitidas. Não exatamente. Como assim, não exatamente? A lesão foi causada por um segundo disparo, que atingiu sua coluna diretamente. Roberto ficou em choque. Durante 8 meses, ele havia acreditado que sua paralisia resultara de trauma secundário à queda. Descobrir que havia sido baleado diretamente mudava completamente a natureza da tragédia. Valéria atirou em mim deliberadamente? Não sabemos, Roberto. O segundo disparo aconteceu durante a confusão, quando vocês 3 estavam lutando pela arma. Pode ter sido acidental ou não. Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela havia ouvido 2 disparos naquela noite, mas não havia presenciado visualmente o momento exato em que ocorreram. Agora compreendia por que Carlos havia insistido tanto em manter os detalhes em segredo. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, absorvendo todas as revelações que acabara de receber. Sua esposa havia o traído emocional e financeiramente. Havia conspirando com concorrentes para destruir seus negócios. Havia fugido do país sem explicações e possivelmente havia tentado matá-lo na noite da tragédia. Carlos, onde estão os processos criminais relacionados ao caso? Não existem processos criminais. Como assim? Eu convenci as autoridades de que foi um acidente doméstico. Argumentei que seria melhor para todos os envolvidos manter o caso fora dos tribunais. Roberto percebeu que Carlos havia manipulado não apenas sua recuperação, mas todo o sistema legal para manter os eventos daquela noite em segredo. Por quê? Porque um julgamento criminal exporia todos os detalhes sobre a espionagem empresarial, a infidelidade, as transferências financeiras. Sua reputação empresarial seria destruída, e Valéria poderia enfrentar acusações de tentativa de homicídio. Roberto compreendeu que Carlos havia tomado decisões difíceis para proteger tanto sua vida pessoal quanto profissional. Mas agora, depois de 8 meses de isolamento e especulação pública, ele questionava se o silêncio havia sido realmente a melhor estratégia. Rosa observou os 2 irmãos processarem 8 meses de segredos e mentiras bem intencionadas. Como testemunha silenciosa da tragédia,
Ela compreendia as motivações de Carlos, mas também via como o silêncio havia prejudicado a recuperação emocional de Roberto. Senhor Roberto, disse Rosa suavemente, o senhor tem todas as informações agora. A pergunta é, o que o senhor quer fazer com elas? Roberto olhou para Rosa, admirando sua sabedoria prática e sua lealdade inabalável. Depois de uma manhã cheia de revelações devastadoras, ela permanecia ao seu lado, oferecendo apoio sem julgamento e orientação sem manipulação. Carlos, quero que você contacte Valéria em Lisboa. Diga a ela que sei de tudo e que queremos iniciar os procedimentos de divórcio imediatamente. Carlos assentiu. Roberto, você tem certeza? Uma vez que começarmos este processo, não poderemos voltar atrás. Roberto olhou mais uma vez para Rosa, que havia permanecido lealmente ao seu lado durante os momentos mais difíceis de sua vida. Tenho certeza, Carlos. Chegou a hora de encerrar este capítulo da minha vida e começar a construir algo novo e verdadeiro. As semanas que se seguiram à confrontação com Carlos trouxeram uma mudança profunda na atmosfera da mansão. Roberto havia instruído seu irmão a iniciar imediatamente os procedimentos de divórcio, mas o processo se revelou mais complicado do que esperado. Valéria, através de advogados portugueses, estava contestando a divisão de bens e exigindo uma quantia substancial como pensão compensatória. Rosa observava Roberto lidar com essas complicações legais com uma serenidade que surpreendeu a ambos. Em vez da raiva ou depressão que poderiam ser esperadas, Roberto demonstrava uma determinação tranquila para resolver definitivamente os problemas do passado. Durante essas semanas, a convivência entre eles havia se aprofundado de formas que nenhum dos dois havia antecipado. Senhor Roberto, disse Rosa numa manhã de terça-feira, enquanto servia café recém-coado na varanda dos fundos. Francisca quer muito agradecer pessoalmente pelo oferecimento da bolsa de estudos. Ela está tão emocionada que mal consegue se concentrar nos estudos. Roberto sorriu, observando Rosa cuidar das orquídeas que havia plantado num canteiro especial próximo à varanda. Durante as últimas semanas, ela havia transformado o jardim numa verdadeira exposição de plantas tropicais, criando um ambiente de paz e beleza que contrastava com a tensão legal que dominava outras áreas de sua vida. Rosa, quando Francisca pretende vir nos visitar? Ela pode vir no próximo fim de semana, se o senhor concordar. Está muito ansiosa para conhecer pessoalmente a pessoa que vai tornar possível o sonho da faculdade. Roberto assentiu, mas notou uma hesitação sutil na voz de Rosa. Há alguma coisa que você não está me contando sobre Francisca? Rosa interrompeu o cuidado das plantas e se virou para encarar Roberto diretamente. Durante 15 anos de convivência, ela havia aprendido que ele conseguia ler suas emoções com precisão impressionante. Senhor Roberto, há algo sobre Francisca que eu nunca soube como contar para o senhor. Roberto sentiu o coração acelerar ligeiramente. Depois das revelações recentes sobre Valéria e Carlos, estava preparado para ouvir mais segredos que haviam sido mantidos em silêncio. O que é Rosa? Rosa se sentou numa cadeira próxima à mesa da varanda, suas mãos tremendo ligeiramente. Francisca ela não é filha biológica minha. Roberto ficou completamente surpreso. Durante toda a conversa sobre a educação de Francisca, Rosa havia falado sobre ela como mãe orgulhosa, jamais sugerindo que a maternidade tivesse uma história mais complexa. Como assim, Rosa? Eu a adotei quando ela tinha 3 anos. A mãe biológica era minha irmã mais nova, que tinha problemas graves com drogas. Quando ela nos deixou, eu assumi o cuidado de Francisca oficialmente. Roberto processou a informação, compreendendo agora por que Rosa havia se dedicado tão intensamente ao trabalho na mansão. Ela não estava apenas sustentando uma filha, estava criando uma criança que havia perdido a mãe biológica em circunstâncias traumáticas. Rosa, isso torna sua dedicação a Francisca ainda mais admirável. Você assumiu uma responsabilidade que não era originalmente sua. Não foi uma responsabilidade, Sr. Roberto. Foi um presente. Francisca trouxe significado para minha vida quando eu mais precisava. Roberto observou a emoção nos olhos de Rosa enquanto ela falava sobre Francisca. Era evidente que o amor entre elas transcendia qualquer questão de biologia,
baseando-se numa conexão genuína forjada através de anos de cuidado mútuo e dedicação. Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Durante todos esses anos criando Francisca sozinha, trabalhando aqui na mansão, você nunca se sentiu sozinha? Rosa sorriu tristemente. Claro que sim, senhor Roberto. Houve muitas noites em que desejei ter alguém para conversar sobre as preocupações de criar uma filha, alguém para compartilhar as alegrias dos progressos dela, alguém para me apoiar nas decisões difíceis. Roberto sentiu uma pontada de culpa. Durante 15 anos, Rosa havia enfrentado os desafios da maternidade solo, enquanto dedicava suas energias para manter sua vida confortável e organizada. Ele jamais havia perguntado sobre suas necessidades pessoais ou oferecido apoio além do salário mensal. E agora, Rosa, ainda se sente sozinha? Rosa hesitou por um momento, olhando para o jardim que havia cultivado com tanto cuidado. Menos do que antes, senhor Roberto, especialmente depois das nossas conversas recentes. Sinto que finalmente tenho alguém que me conhece completamente. A resposta de Rosa ecoou nos pensamentos de Roberto por vários minutos. Ele também estava começando a sentir algo que não experimentava há muitos anos. A sensação de ser compreendido por alguém que o aceitava sem julgamentos ou expectativas ocultas. Rosa, posso lhe dizer algo? Claro, senhor Roberto. Você me conhece melhor do que qualquer outra pessoa conheceu. Melhor do que Valéria, melhor do que Carlos, melhor do que qualquer um dos meus sócios ou amigos. E não é só porque você trabalha aqui há 15 anos. Rosa corou ligeiramente, mas manteve contato visual com Roberto. Por que então, senhor Roberto? Porque você me observa sem tentar me mudar. Você me aceita como sou, mas também me encoraja a ser melhor. Você conhece meus defeitos, mas ainda assim escolhe ficar ao meu lado. A conversa estava tomando um rumo que ambos reconheciam como significativo, mas que nenhum dos dois estava completamente preparado para explorar. Senhor Roberto, Rosa, você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que os últimos meses, especialmente as últimas semanas, mudaram minha perspectiva sobre muitas coisas. Rosa assentiu, compreendendo que Roberto estava verbalizando sentimentos que ela própria havia desenvolvido, mas que ambos ainda estavam processando cuidadosamente. A campainha da porta principal interrompeu o momento íntimo. Rosa se levantou para atender, retornando minutos depois com uma expressão preocupada. Senhor Roberto, é o Dr. Carlos. Ele disse que precisa falar urgentemente sobre o processo de divórcio. Roberto suspirou, a realidade legal invadindo o refúgio de tranquilidade que havia encontrado na companhia de Rosa. Mande-o vir até aqui, Rosa. Carlos apareceu na varanda alguns minutos depois, carregando uma pasta volumosa e com expressão tensa que indicava más notícias. Roberto, temos um problema sério com o divórcio. Que tipo de problema? Carlos se sentou pesadamente numa cadeira e abriu a pasta, revelando documentos oficiais com timbres governamentais portugueses. Valéria está alegando que o casamento de vocês foi dissolvido automaticamente quando ela se mudou para Portugal. Segundo a lei portuguesa, em casos de separação física prolongada sem comunicação, o matrimônio pode ser considerado nulo. Roberto franziu a testa. Isso é possível? Tecnicamente, sim. Mas há complicações. Se o casamento foi dissolvido em Portugal, as leis brasileiras sobre divisão de patrimônio podem não se aplicar. Valéria poderia potencialmente reivindicar metade de todos os seus bens através de tribunais portugueses. Rosa observou a tensão crescer no rosto de Roberto. Durante semanas, ele havia esperado resolver definitivamente sua situação matrimonial. E agora descobria que Valéria estava manipulando sistemas legais internacionais para maximizar seus ganhos financeiros. Carlos, o que isso significa na prática? Significa que você pode perder uma parte substancial do patrimônio que construiu durante 20 anos de trabalho. A construtora, a mansão, as propriedades de investimento, tudo poderia estar em risco. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, absorvendo as implicações da notícia. Perder metade de seu patrimônio seria devastador não apenas financeiramente, mas também significaria que centenas de funcionários de sua empresa poderiam perder seus empregos. Roberto,
disse Carlos suavemente. Há uma alternativa que os advogados portugueses sugeriram. Que alternativa? Se você se casar novamente antes da finalização dos processos em Portugal, isso invalidaria automaticamente as reivindicações de Valéria sobre divisão de bens. Um novo casamento criaria novas circunstâncias legais que protegeriam seu patrimônio atual. Roberto olhou para Carlos com incredulidade. Você está sugerindo que eu me case com alguém por motivos legais? Estou sugerindo que você considere todas as opções disponíveis para proteger seu patrimônio e seus funcionários. Rosa sentiu o coração acelerar, percebendo a direção que a conversa estava tomando. A sugestão de Carlos era claramente prática, mas as implicações pessoais eram imensas. Carlos, mesmo que eu quisesse considerar essa opção, onde encontraria alguém disposta a se casar comigo nas circunstâncias atuais? Carlos olhou discretamente para Rosa antes de responder. Roberto, você precisa de alguém em quem confia completamente, alguém que compreenda a situação e esteja disposta a ajudá-lo sem expectativas românticas tradicionais. Roberto seguiu o olhar de Carlos e compreendeu imediatamente a sugestão implícita. A ideia de casar com Rosa por motivos legais era simultaneamente prática e pessoalmente significativa, mas também potencialmente complicada. Rosa, disse Roberto suavemente, o que você pensa sobre esta situação? Rosa respirou fundo antes de responder, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Senhor Roberto, eu pensaria em qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a proteger tudo o que construiu com tanto trabalho. E pensaria especialmente em proteger os empregos de todas as pessoas que dependem da sua empresa para sustentar suas famílias. A resposta de Rosa era tipicamente altruísta, focando nas necessidades de Roberto e de outras pessoas, em vez de suas próprias considerações. Roberto observou Rosa por um longo momento, percebendo que ela havia oferecido ajuda sem hesitação, mesmo numa situação que mudaria dramaticamente a vida de ambos. Rosa, isso não é uma decisão que você deveria tomar pensando apenas em me ajudar. Seria uma decisão que afetaria profundamente sua vida e a vida de Francisca. Senhor Roberto, minha vida já está profundamente conectada à sua há 15 anos. E Francisca já considera o senhor parte da nossa família depois da sua generosidade com a educação dela. Carlos observou a interação entre Roberto e Rosa, percebendo que havia camadas de conexão emocional que transcendiam a questão legal imediata. Roberto, Rosa, vocês não precisam decidir nada hoje, mas os advogados precisam de uma resposta dentro de 2 semanas para que possam ajustar a estratégia legal adequadamente. Depois que Carlos saiu da mansão, Roberto e Rosa permaneceram na varanda em silêncio contemplativo. A sugestão de casamento havia introduzido uma nova complexidade em seu relacionamento que ambos precisavam processar cuidadosamente. Rosa, disse Roberto finalmente, se decidirmos fazer isso, seria apenas um arranjo legal para proteger o patrimônio. Não haveria pressão para que fosse algo mais do que isso. Rosa sorriu suavemente. Senhor Roberto, depois de 15 anos cuidando desta casa e desta família, não seria estranho para mim continuar cuidando de tudo de uma forma mais oficial. Roberto percebeu que Rosa estava oferecendo uma solução elegante, que protegia tanto suas necessidades práticas quanto preservava a dignidade de ambos. Ela não estava propondo um casamento por amor, mas um aprofundamento natural do compromisso mútuo que haviam desenvolvido ao longo dos anos. Rosa, você tem certeza de que estaria disposta a considerar isso? Rosa olhou para o jardim que havia cultivado, para a casa que havia cuidado, para o homem que havia se tornado central em sua vida. Senhor Roberto, quando vim trabalhar aqui há 15 anos, achei que estava apenas aceitando um emprego. Mas, gradualmente, esta casa se tornou minha casa. Esta família se tornou minha família. Oficializar essa realidade não seria um sacrifício, seria um reconhecimento do que já existe. Roberto sentiu uma emoção intensa crescer em seu peito. A oferta de Rosa transcendia questões legais ou financeiras. Ela estava oferecendo formalizar uma parceria que havia se desenvolvido organicamente através de anos de confiança, respeito e cuidado mútuo. Naquela tarde, enquanto Rosa preparava o jantar e Roberto trabalhava em sua mesa na biblioteca,
Ambos refletiam sobre a possibilidade de transformar uma relação de empregador e funcionária numa parceria matrimonial que protegeria não apenas patrimônios financeiros, mas também criaria uma base sólida para enfrentar juntos os desafios futuros. Francisca chegou à mansão numa manhã de sábado, carregando uma pequena mala, e a ansiedade de quem está prestes a conhecer pessoalmente alguém que mudará o rumo de sua vida. Aos 17 anos, ela possuía a mesma elegância natural de Rosa, mas com a energia vibrante da juventude e os sonhos ambiciosos de quem vê a educação como portal para um futuro melhor. Rosa aguardava nervosamente na porta principal, arrumando o mesmo vestido azul marinho 3 vezes em 5 minutos. Durante 15 anos, havia mantido sua vida pessoal e profissional cuidadosamente separadas. Agora, pela primeira vez, esses dois mundos se encontrariam oficialmente. Roberto posicionou sua cadeira de rodas na sala de estar principal, também ansioso para conhecer a jovem que Rosa havia criado com tanto amor e dedicação. Durante a semana, ele havia preparado cuidadosamente o que diria sobre a bolsa de estudos, mas agora percebia que estava mais nervoso do que em qualquer reunião empresarial que já havia conduzido. Quando Francisca entrou na sala, acompanhada por Rosa, Roberto ficou imediatamente impressionado com sua postura confiante e o sorriso genuíno que iluminava seu rosto jovem. Ela se aproximou da cadeira de rodas sem hesitação ou constrangimento, estendendo a mão numa saudação respeitosa, mas calorosa. Senhor Roberto, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Não consigo expressar adequadamente minha gratidão pela oportunidade que o senhor está oferecendo. Roberto sorriu, imediatamente conquistado pela sinceridade e maturidade de Francisca. Francisca, o prazer é todo meu. Rosa falou tanto sobre você que sinto que já nos conhecemos há anos. Durante o almoço, preparado especialmente por Rosa com pratos típicos do interior pernambucano, Francisca demonstrou uma inteligência aguçada e uma perspectiva de vida que impressionaram Roberto profundamente. Ela falava sobre seus planos educacionais com paixão, descrevia projetos sociais que queria desenvolver em Caruaru após se formar e fazia perguntas perspicazes sobre o setor de construção civil e seu impacto social. Senhor Roberto, disse Francisca durante a sobremesa de doce de leite que Rosa havia preparado. Posso perguntar por que o senhor decidiu ajudar com minha educação? Quer dizer, deve haver centenas de jovens que poderiam se beneficiar de uma oportunidade assim. A pergunta era direta e Roberto apreciou a honestidade por trás dela. Durante a semana, ele havia refletido sobre suas motivações e chegado a uma conclusão que o surpreendera. Francisca, você foi criada por uma mulher excepcional que dedicou 15 anos de sua vida para tornar minha casa um lar verdadeiro. Rosa sacrificou muito de sua vida pessoal para cuidar de minha família, e agora sinto que é minha responsabilidade retribuir cuidando da família dela. Rosa sentiu os olhos marejarem com a resposta de Roberto. Durante anos, ela havia se questionado se Roberto realmente valorizava sua dedicação ou se a via apenas como funcionária competente. Agora, ouvindo-o se referir a ela como alguém que transformara sua casa num lar, compreendia que sua presença havia sido mais significativa do que imaginara. Rosa me contou sobre as dificuldades recentes que o senhor enfrentou, disse Francisca cuidadosamente. Quero que saiba que, mesmo sem me conhecer, o senhor já demonstrou mais apoio à nossa família do que muitas pessoas que conhecemos há anos. Roberto ficou tocado pela maturidade emocional de Francisca. Aos 17 anos, ela demonstrava uma capacidade de expressar gratidão e empatia que muitos adultos não possuíam. Francisca, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor Roberto. Como você se sente sobre a possibilidade de sua mãe, de Rosa, casar novamente? A pergunta surpreendeu tanto Rosa quanto Francisca. Roberto havia decidido abordar o assunto diretamente, querendo conhecer a opinião de Francisca, antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre a proposta de casamento estratégico. Francisca olhou para Rosa, depois para Roberto, processando cuidadosamente a pergunta. Senhor Roberto, durante 17 anos eu vi Rosa se dedicar completamente ao trabalho aqui e à minha educação.
Ela nunca teve tempo ou oportunidade para relacionamentos pessoais. Se ela encontrasse alguém que a valorizasse como merece, eu ficaria muito feliz. E se essa pessoa fosse alguém em circunstâncias não convencionais? Francisca sorriu com uma sabedoria que superava sua idade. Senhor Roberto, amor e companheirismo podem nascer das formas mais inesperadas. O que importa é se as pessoas se cuidam mutuamente e se fazem bem uma à outra. Roberto trocou um olhar significativo com Rosa. A resposta de Francisca havia removido uma de suas principais preocupações sobre como a jovem reagiria a um possível casamento entre eles. Após o almoço, enquanto Francisca explorava o jardim que Rosa havia cultivado, Roberto e Rosa permaneceram na varanda para conversar privadamente. Rosa, Francisca é excepcional. Você fez um trabalho magnífico criando uma jovem tão inteligente e sensata. Obrigada, Sr. Roberto. Ela sempre foi especial, mesmo durante os primeiros anos difíceis depois que perdi minha irmã. Roberto hesitou por um momento antes de fazer a pergunta que o havia incomodado durante toda a semana. Rosa, se decidirmos nos casar, seria realmente só por questões legais e práticas? Ou há algo mais que deveríamos conversar sobre? Rosa se virou para encarar Roberto diretamente, seus olhos refletindo anos de emoções cuidadosamente controladas. Senhor Roberto, durante 15 anos eu aprendi a admirá-lo, respeitá-lo e me preocupar profundamente com seu bem-estar. Não sei se isso se qualifica como amor no sentido tradicional, mas é algo muito real e muito profundo. Roberto sentiu seu coração acelerar com a honestidade de Rosa. Durante meses, especialmente desde a confrontação com Carlos, ele havia desenvolvido sentimentos similares que não sabia como interpretar ou expressar. Rosa, eu sinto o mesmo. Não sei exatamente como classificar o que sinto por você, mas sei que é algo que nunca experimentei antes. Com Valéria, havia paixão inicial e compatibilidade social. Com você, há algo mais sólido e verdadeiro. Rosa sorriu suavemente. Talvez seja amor construído sobre base de confiança e cuidado mútuo, em vez de paixão súbita. Talvez seja o tipo de amor mais duradouro, concordou Roberto. Nesse momento, Francisca retornou do jardim carregando um pequeno buquê de flores que havia colhido. Rosa, posso preparar essas flores para decorar a mesa do jantar? Claro, filha. Você sabe onde estão os vasos. Quando Francisca se dirigiu à cozinha, Roberto tomou uma decisão que havia estado amadurecendo durante toda a semana. Rosa, quero fazer a proposta oficial. Quer se casar comigo? Rosa ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso da pergunta. Senhor Roberto, só Roberto, Rosa. Se vamos nos casar, precisamos abandonar as formalidades. Rosa sorriu, adaptando-se rapidamente à nova dinâmica. Roberto, sim, quero me casar com você. Não apenas para proteger o patrimônio, mas porque acredito que podemos construir algo belo e significativo juntos. Roberto estendeu a mão para Rosa, que a aceitou calorosamente. O toque entre eles era familiar depois de anos de convivência, mas agora carregava uma promessa de futuro compartilhado. Rosa, há algo mais que precisamos discutir antes de comunicar nossa decisão a Carlos. O que é? Depois que nos casarmos, Francisca deve vir morar conosco em Recife. Ela precisa estar perto de nós enquanto cursa a faculdade, e você precisa acompanhar de perto essa fase importante da vida dela. Rosa sentiu uma emoção intensa tomar conta de seu peito. Roberto não estava apenas oferecendo casamento e proteção legal. Estava oferecendo formar uma família verdadeira que incluísse Francisca como filha adotiva oficial. Roberto, você tem certeza? Francisca é uma adolescente, tem energia e necessidades que podem... Rosa, se vamos ser família completa. Francisca é sua filha, o que significa que será minha enteada. E francamente, depois de conhecê-la hoje, seria um privilégio ajudar a orientá-la durante os anos de faculdade. Rosa não conseguiu conter as lágrimas que haviam se acumulado durante a conversa. Por 17 anos, ela havia criado Francisca sozinha, sempre sonhando com uma estrutura familiar mais completa. Agora Roberto estava oferecendo não apenas casamento, mas uma família genuína. Roberto, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Rosa.
Somos nós que agradecemos. Durante anos você cuidou de minha família. Agora quero cuidar da sua família também. Quando Francisca retornou da cozinha com as flores arrangadas num vaso de cristal, encontrou Roberto e Rosa de mãos dadas, ambos com expressões de felicidade serena. Aconteceu algo especial enquanto eu estava fora? Rosa olhou para Roberto, que assentiu encorajadoramente. Francisca. Roberto me pediu em casamento e eu aceitei. Francisca deixou o vaso na mesa e correu para abraçar Rosa. Depois se ensinou para abraçar Roberto também. Eu estou tão feliz por vocês dois. Sabia que havia algo especial entre vocês desde que cheguei hoje cedo. Francisca, disse Roberto, há algo mais. Depois do casamento, quero que você venha morar conosco aqui no Recife. Você pode estudar numa das melhores universidades da cidade e ter todo o apoio necessário para se concentrar na educação. Francisca olhou para Rosa com olhos brilhantes de felicidade. Isso significa que vamos ser uma família de verdade? Rosa abraçou Francisca novamente. Significa que vamos formalizar o que já existe no coração. Roberto sempre foi parte da nossa família, e nós sempre fomos parte da família dele. Durante o resto do fim de semana, os três planejaram os detalhes práticos do casamento e da mudança de Francisca para Recife. Roberto consultou Carlos sobre os procedimentos legais necessários, enquanto Rosa e Francisca discutiam questões como transferência escolar e adaptação à vida numa cidade maior. No domingo à noite, quando Francisca se preparava para retornar a Caruaru e terminar o último período do ensino médio, ela se despediu de Roberto com um abraço caloroso. Roberto, disse ela, usando o nome sem formalidades pela primeira vez. Obrigada por tornar Rosa feliz. Durante 17 anos eu vi ela cuidar de todo mundo menos de si mesma. Agora, finalmente, há alguém cuidando dela também. A observação de Francisca tocou Roberto profundamente. Durante as últimas semanas, ele havia se concentrado em como Rosa o ajudava e apoiava. Agora compreendia que ela também precisava de alguém que cuidasse de suas necessidades e sonhos. Francisca, prometo que cuidarei de Rosa como ela merece. E prometo que cuidarei de você também como a filha que nunca tive. Naquela noite, depois que Francisca partiu, Roberto e Rosa permaneceram na varanda conversando sobre o futuro que estavam prestes a construir juntos. Pela primeira vez em anos, ambos sentiam que estavam caminhando em direção a algo genuinamente positivo e esperançoso. Roberto, disse Rosa suavemente, você tem certeza de que está preparado para casar com uma mulher que vem do interior, que não tem educação universitária, que não conhece os protocolos da alta sociedade? Roberto sorriu e segurou a mão de Rosa firmemente. Rosa, estou preparado para casar com uma mulher inteligente, leal, carinhosa e genuína, que me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo. Uma mulher que construiu uma família linda, apesar das adversidades, que dedicou 15 anos para cuidar de pessoas que nem sempre a valorizaram adequadamente. Uma mulher que me ofereceu apoio incondicional quando mais precisei. Rosa sentiu que todas as inseguranças e dúvidas que havia carregado durante anos estavam finalmente sendo curadas pelo amor e aceitação genuínos de Roberto. Naquela noite, ambos dormiram com a tranquilidade de quem havia encontrado não apenas uma solução para problemas práticos, mas também uma parceria verdadeira que prometia transformar os anos futuros numa jornada compartilhada de crescimento, felicidade e amor duradouro. O casamento foi marcado para uma quarta-feira de manhã no cartório civil do Recife, uma cerimônia simples que contrastava drasticamente com os eventos sociais grandiosos que Roberto costumava organizar. Carlos serviu como testemunha junto com Dona Socorro, a vizinha de Rosa, que havia se tornado sua confidente mais próxima ao longo dos anos. Francisca conseguiu permissão especial na escola para viajar de Caruaru e acompanhar a cerimônia que oficializaria sua nova família. Rosa escolheu um vestido azul claro que realçava seus olhos castanhos, sem exageros ou ostentação, mantendo a elegância discreta que sempre a caracterizara. Roberto optou por um terno cinza escuro, conduzindo a cadeira de rodas com a dignidade serena que desenvolvera nos últimos meses. Quando trocaram as alianças simples de ouro, ambos sentiram que estavam formalizando um compromisso
que existia no coração há muito mais tempo do que admitiam conscientemente. Eu, Roberto Lima, recebo você, Rosa Carvalho, como minha esposa, prometendo cuidar de você e de Francisca com todo o amor e dedicação que vocês merecem, disse Roberto durante os votos pessoais que haviam escrito. Eu, Rosa Carvalho, recebo você, Roberto Lima, como meu marido, prometendo continuar ao seu lado nas alegrias e dificuldades, como tenho feito durante todos esses anos, respondeu Rosa, sua voz firme e emocionada. Após a cerimônia, os recém-casados retornaram à mansão para um almoço íntimo preparado por Rosa nas primeiras horas da manhã. O cardápio incluía pratos especiais da culinária pernambucana, galinha cabidela, arroz de coco, farofa de dendê e um bolo de rolo tradicional que Rosa havia aprendido a fazer com sua mãe no interior. Durante a refeição, Carlos abordou as questões legais que haviam motivado inicialmente o casamento. Roberto, recebi confirmação dos advogados portugueses esta manhã. O casamento de vocês invalidou automaticamente todas as reivindicações de Valéria sobre divisão de patrimônio. Ela não poderá mais reivindicar metade dos bens através dos tribunais internacionais. Roberto assentiu, mas percebeu que a questão legal que havia precipitado o casamento agora parecia secundária comparada à felicidade genuína que sentia. Carlos, há novidades sobre o paradeiro de Valéria? Ela está vivendo em Lisboa com Marcelo Fernandes. Aparentemente, eles abriram uma pequena empresa de consultoria imobiliária usando parte do dinheiro que ela transferiu das contas conjuntas. Rosa observou que Roberto recebeu essa informação sem demonstrar raiva ou amargura. Durante os últimos meses, ele havia processado completamente a traição de Valéria e seguido em frente emocionalmente. Carlos, quero que você envie uma proposta final para Valéria. Ela pode ficar com o dinheiro que transferiu ilegalmente e eu não buscarei restituição legal. Em troca, ela assina todos os documentos necessários para encerrar definitivamente qualquer vínculo legal entre nós. Roberto, isso representa uma quantia substancial. Carlos, 2 milhões de reais são o preço da minha liberdade e da minha paz de espírito. Vale cada centavo. Rosa admirou a generosidade de Roberto, mesmo em relação a alguém que o havia traído tão profundamente. Era uma demonstração de maturidade emocional que confirmava sua escolha de parceiro para a vida. Durante a tarde, depois que Carlos e Dona Socorro se despediram, Roberto, Rosa e Francisca se reuniram na biblioteca para planejar as mudanças práticas que o casamento traria. Francisca, disse Roberto, sua mãe e eu conversamos sobre a melhor universidade para seus estudos de pedagogia. A Universidade Federal de Pernambuco tem um programa excelente e você pode morar aqui conosco durante todo o curso. Francisca abraçou Roberto com gratidão. Roberto, prometo que estudarei muito para honrar esta oportunidade. Quero ser a melhor professora possível para dar orgulho à nossa família. Francisca, disse Rosa, você já nos dá orgulho pela pessoa maravilhosa que é. A educação universitária apenas permitirá que você realize todo o seu potencial. Durante as semanas seguintes, Rosa e Roberto adaptaram-se gradualmente à nova dinâmica de seu relacionamento. Rosa mudou-se do quarto de empregada para o quarto principal da mansão, um ajuste simbólico que marcou sua transformação de funcionária para companheira de vida. Roberto descobriu que viver como marido de Rosa era surpreendentemente natural. Ela mantinha sua dedicação aos cuidados da casa, mas agora como dona do lar, em vez de empregada. Mais importante, ela oferecia companheirismo intelectual e emocional que Roberto nunca havia experimentado em seu casamento anterior. Rosa, disse Roberto numa noite enquanto jantavam na varanda, posso confessar algo? Claro. Durante 20 anos de casamento com Valéria, eu nunca me senti tão conectado com alguém. Nunca senti que alguém realmente me conhecia e me aceitava completamente. Rosa sorriu suavemente. Roberto, talvez porque você nunca teve um relacionamento baseado primeiro na amizade e confiança. Nós construímos nossa conexão durante 15 anos de convivência diária, conhecendo os defeitos e qualidades um do outro, sem pretensões. Roberto concordou, percebendo que seu relacionamento com Rosa possuía uma base sólida que faltara em seu casamento anterior. Com Valéria, havia começado com paixão física e compatibilidade social, mas havia faltado o conhecimento profundo
que permite amor duradouro. Um mês após o casamento, Francisca mudou-se definitivamente para Recife para começar seus estudos universitários. Roberto organizou um quarto especial para ela, decorado com móveis jovens mas elegantes e equipado com tudo necessário para seus estudos. Rosa, disse Francisca numa manhã, enquanto se preparava para seu primeiro dia de aula, obrigada por me dar um pai. Durante 17 anos, eu imaginei como seria ter uma família completa. Rosa abraçou a filha, emocionada com a gratidão sincera em sua voz. Francisca, Roberto nos deu muito mais do que uma família completa. Ele nos deu estabilidade, oportunidades e amor genuíno. Durante o semestre, Roberto acompanhou de perto o progresso acadêmico de Francisca, oferecendo apoio e orientação como um pai orgulhoso. Ela se adaptou rapidamente à vida universitária, destacando-se em suas disciplinas e fazendo amizades duradouras. Roberto, disse Francisca durante um jantar em família, meus colegas de classe ficam impressionados quando conto que meu pai tem uma empresa de construção civil. Alguns querem estágio ou oportunidades de trabalho. Roberto riu. Francisca, você pode dizer aos seus amigos que sempre há oportunidades para jovens trabalhadores e dedicados. Mas eles precisam provar seu mérito, como qualquer pessoa. Rosa observava essas interações entre Roberto e Francisca com profunda satisfação. Ele havia adotado genuinamente o papel de pai, oferecendo orientação sem autoritarismo e apoio sem favorecimento excessivo. Durante o segundo mês de casamento, Roberto e Rosa enfrentaram seu primeiro desafio significativo como casal. A empresa estava negociando um contrato importante com investidores internacionais, e Roberto precisava viajar para reuniões em São Paulo durante uma semana. Rosa, você pode vir comigo para São Paulo? Gostaria que conhecesse meus sócios principais e participasse dos jantares sociais. Rosa hesitou, insegura sobre sua adequação aos círculos empresariais sofisticados. Roberto, não sei se tenho experiência suficiente para esses eventos. Rosa, você tem algo muito mais valioso que experiência social. Você tem autenticidade, inteligência e dignidade natural. As pessoas respeitam isso mais do que protocolos artificiais. A viagem para São Paulo revelou-se um sucesso surpreendente. Rosa impressionou os sócios de Roberto com sua sabedoria prática e sua capacidade de fazer perguntas perspicazes sobre os projetos. Durante os jantares sociais, sua simplicidade genuína contrastou positivamente com a superficialidade que muitos esperavam encontrar. Roberto, disse um dos principais investidores após um jantar, sua esposa é excepcional. Ela tem uma perspectiva refrescante sobre desenvolvimento urbano sustentável. Roberto sentiu orgulho imenso de Rosa, percebendo que ela poderia ser não apenas sua companheira pessoal, mas também uma parceira valiosa em aspectos profissionais. De volta ao Recife, Roberto propôs uma mudança que surpreendeu Rosa. Rosa, gostaria que você considerasse assumir um papel oficial na empresa. Talvez como consultora para projetos sociais ou desenvolvimento comunitário. Roberto, não tenho formação universitária. Rosa, você tem 15 anos de experiência gerenciando uma casa complexa. Você criou uma filha excepcional em circunstâncias difíceis. Você compreende as necessidades das famílias trabalhadoras melhor que qualquer consultor com diploma. Isso é a educação prática mais valiosa que muitos cursos universitários. Rosa considerou a proposta cuidadosamente. Durante anos, ela havia observado as operações empresariais de Roberto e desenvolvido opiniões sobre como os projetos poderiam ser mais benéficos para as comunidades onde eram construídos. Roberto, se eu aceitasse, gostaria de começar devagar, talvez como assistente em alguns projetos, para aprender gradualmente. Perfeito. Começaremos com o novo conjunto habitacional em Olinda. É um projeto que beneficiará diretamente famílias trabalhadoras. Exatamente o tipo de iniciativa onde sua perspectiva seria mais valiosa. Durante o terceiro mês de casamento, Rosa começou a trabalhar meio período na empresa de Roberto, concentrando-se em aspectos sociais dos projetos de construção. Sua experiência pessoal com as necessidades de famílias de renda média
a tornou uma consultora valiosa para tornar os projetos mais adequados às realidades dos futuros moradores. Rosa, disse Roberto numa noite observando-a revisar plantas arquitetônicas na mesa da biblioteca, você está transformando nossa empresa de formas que eu nunca imaginei. Os projetos estão se tornando mais humanos e práticos. Rosa sorriu, sentindo-se realizada profissionalmente pela primeira vez na vida. Roberto, durante anos eu observei famílias lutando com casas mal planejadas ou inadequadas às suas necessidades reais. Agora posso contribuir para criar moradias que realmente melhorem a vida das pessoas. Ao final do terceiro mês, Roberto e Rosa haviam estabelecido uma rotina matrimonial que combinava trabalho conjunto, cuidados familiares com Francisca e momentos íntimos de companheirismo. Era um casamento que havia começado por necessidades práticas, mas se transformara numa parceria genuína e amorosa. Rosa, disse Roberto numa noite enquanto observavam Francisca estudar na varanda. Você ofereceu algo que eu nunca esperava encontrar. O que foi, Roberto? Uma família verdadeira, um lar genuíno, um amor construído sobre bases sólidas de confiança e cuidado mútuo. Rosa segurou a mão de Roberto, sentindo a mesma gratidão profunda. Roberto, durante 15 anos, eu cuidei desta casa sonhando secretamente que um dia poderia ser realmente minha casa. Agora é. E é muito mais bonita do que eu jamais imaginei. Naquela noite, sentados na varanda da mansão em Casa Forte, observando o jardim que Rosa havia cultivado com tanto carinho, ambos compreenderam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor maduro, genuíno e duradouro, construído sobre a base sólida de anos de respeito mútuo, confiança e cuidado dedicado. 2 anos se passaram desde o casamento de Roberto e Rosa, e a mansão em Casa Forte havia se transformado completamente. O que antes era uma propriedade elegante, mas fria, onde o silêncio dominava os corredores de mármore, agora pulsava com vida familiar autêntica. As manhãs eram preenchidas com conversas animadas durante o café da manhã, as tardes com discussões profissionais produtivas e as noites com jantares em família, onde Francisca compartilhava suas experiências universitárias. Rosa havia se estabelecido como uma figura respeitada na empresa de Roberto, supervisionando todos os aspectos sociais dos projetos habitacionais. Sua contribuição havia sido tão significativa que a Lima Construções ganhou prêmios municipais por desenvolvimento urbano sustentável e responsabilidade social. Os conjuntos habitacionais que ela havia ajudado a planejar incluíam áreas verdes, espaços comunitários e infraestrutura que realmente atendia às necessidades das famílias trabalhadoras. Rosa, disse Roberto numa manhã de terça-feira, revisando os relatórios trimestrais na biblioteca. Os números são impressionantes. Desde que você começou a trabalhar conosco, nossa aprovação comunitária aumentou em 80% e temos lista de espera para todos os novos projetos. Rosa sorriu, organizando plantas arquitetônicas sobre a mesa de mogno. Roberto, quando as pessoas sentem que são ouvidas e que suas necessidades reais são consideradas, elas desenvolvem confiança na empresa. É um investimento que retorna multiplicado. Roberto observou Rosa trabalhando com concentração intensa, admirando como ela havia desenvolvido expertise técnica sem perder a sensibilidade humana que tornava seu trabalho único. Em 2 anos, ela havia se transformado de empregada doméstica em consultora respeitada, mas havia mantido a humildade e autenticidade que sempre a caracterizaram. Rosa, preciso contar uma novidade importante. Rosa parou de examinar as plantas e se virou para encarar Roberto diretamente. Que novidade? A construtora Fernandes e Associados faliu em Lisboa. Marcelo e Valéria perderam tudo que haviam investido na empresa portuguesa e estão tentando retornar ao Brasil. A notícia não causou surpresa ou satisfação vengativa em Rosa. Durante 2 anos, ela havia observado Roberto processar completamente a traição de seu casamento anterior, chegando a um estado de indiferença saudável em relação aos ex-traidores. E qual é sua reação a essa notícia? Roberto sorriu serenamente. Indiferença completa. Valéria e Marcelo são parte do meu passado.
Meu presente e meu futuro estão aqui, com você e com Francisca. Rosa se aproximou da cadeira de rodas e segurou a mão de Roberto carinhosamente. Roberto, você transformou uma situação que poderia ter te destruído numa oportunidade de construir algo muito melhor. Nós transformamos, Rosa. Eu sozinho nunca teria conseguido. Naquela tarde, Francisca retornou da universidade com uma novidade que encheu de orgulho seus pais adotivos. Roberto, Rosa, disse ela depositando seus livros na mesa da sala de estar. Fui convidada para participar de um projeto de extensão universitária que desenvolverá programas educacionais para crianças de comunidades carentes. E o melhor, o projeto será implementado nos conjuntos habitacionais da nossa empresa. Roberto e Rosa trocaram olhares de satisfação profunda. Francisca havia herdado o senso de responsabilidade social de Rosa e estava aplicando sua educação universitária para beneficiar diretamente as comunidades onde viviam. Francisca, disse Roberto, isso significa que você trabalhará conosco durante o projeto? Sim, será minha primeira experiência profissional real, combinando pedagogia com desenvolvimento comunitário. Rosa, suas consultorias sociais inspiraram o formato do projeto. Rosa sentiu uma emoção intensa ao perceber que Francisca estava seguindo um caminho que honrava tanto sua educação universitária quanto os valores familiares que haviam cultivado juntas. Durante o 4º ano de casamento, a família Lima enfrentou um teste significativo quando Roberto sofreu uma pneumonia severa que o manteve hospitalizado por 3 semanas. Rosa coordenou simultaneamente os cuidados médicos de Roberto, a continuidade dos projetos empresariais e o apoio emocional a Francisca, que estava preocupada com a saúde do pai adotivo. Rosa, disse Roberto durante sua recuperação no hospital, observar você gerenciar tudo durante minha ausência me fez perceber o quanto você se tornou indispensável, não apenas na minha vida pessoal, mas também profissionalmente. Roberto, nós somos uma equipe. Quando um de nós precisa de apoio, o outro assume a responsabilidade. É assim que famílias verdadeiras funcionam. A experiência da doença havia aprofundado ainda mais o vínculo entre Roberto e Rosa, provando que seu casamento era resiliente sob pressão e baseado em compromisso mútuo genuíno. Quando Roberto recebeu alta hospitalar, encontrou a casa decorada com flores do jardim e a família reunida para um jantar especial de boas-vindas. Francisca havia cozinhado pratos especiais que aprendera com Rosa, e a mesa estava ornamentada com velas e a porcelana fina que reservavam para ocasiões importantes. Roberto, disse Francisca durante o jantar, durante essas semanas no hospital, percebi o quanto nossa família significa para mim. Vocês não são apenas meus pais por lei, são meus pais por escolha e amor. Roberto sentiu os olhos marejarem com a emoção. Durante 50 anos de vida, ele nunca havia experimentado o amor paternal que Francisca lhe oferecia com tanta sinceridade. Francisca, você me ensinou que paternidade não tem a ver com biologia, mas com cuidado, dedicação e orgulho mútuo. Você me deu a oportunidade de ser pai, e isso é um dos maiores presentes da minha vida. No 5º ano de casamento, a família Lima recebeu a notícia de que Francisca havia sido aceita num programa de mestrado em educação especial na Universidade Federal de Pernambuco. Sua pesquisa focaria em metodologias educacionais para crianças de baixa renda, continuando o trabalho social que havia começado durante a graduação. Rosa, Roberto, disse Francisca na noite em que recebeu a carta de aceitação. Quero dedicar minha dissertação de mestrado aos programas educacionais que desenvolvemos juntos nos conjuntos habitacionais. Nosso trabalho familiar está criando uma metodologia que pode beneficiar crianças em todo o país. Rosa abraçou a filha com lágrimas de orgulho. Francisca, você está transformando nossa experiência pessoal em conhecimento que ajudará milhares de crianças. Isso é o maior tributo que uma mãe pode receber. Durante o 6º ano de casamento, Roberto e Rosa decidiram formalizar a posição dela na empresa, promovendo-a a diretora de responsabilidade social da Lima Construções. A decisão foi anunciada numa cerimônia que reuniu funcionários, clientes e representantes da comunidade. Rosa Lima, disse Roberto durante o discurso de posse, transformou nossa empresa
de um negócio focado apenas em lucros, numa organização que constrói comunidades verdadeiras. Sob sua liderança, nossos projetos se tornaram modelos de desenvolvimento urbano responsável. Rosa, usando um terno elegante mas discreto, aceitou a posição com a mesma humildade que sempre a caracterizara. Obrigada pela confiança. Prometo continuar trabalhando para que cada família que mora em nossos conjuntos habitacionais tenha não apenas uma casa, mas um lar verdadeiro numa comunidade próspera. A cerimônia foi seguida por uma recepção, onde Rosa foi cumprimentada por dezenas de moradores dos conjuntos habitacionais que ela havia ajudado a planejar. Suas palavras de gratidão confirmaram que o trabalho dela estava gerando impacto real na vida das famílias. Dona Rosa, disse uma moradora do conjunto habitacional Rosa dos Ventos, a senhora fez nossa casa pensando em nossos filhos, com playground, biblioteca comunitária e horta coletiva. Meus filhos têm oportunidades que eu nunca tive quando era criança. Rosa ficou emocionada com o reconhecimento, percebendo que seu trabalho estava criando um legado que transcendia questões empresariais. No 7º ano de casamento, Roberto e Rosa comemoraram bodas de lã numa festa íntima que contrastou dramaticamente com aquela festa fracassada de anos atrás, quando ninguém havia aparecido. Desta vez, a mansão estava repleta de pessoas genuínas, funcionários da empresa, moradores dos conjuntos habitacionais, professores universitários de Francisca, vizinhos e amigos verdadeiros que haviam se tornado parte da família estendida. Roberto, disse Rosa durante o discurso de agradecimento, há 7 anos você me ofereceu casamento para resolver questões legais. Hoje, posso dizer que foi o melhor contrato que já assinei, porque resultou no maior amor da minha vida. Roberto respondeu com um discurso que emocionou todos os presentes. Rosa, você me ensinou que amor verdadeiro não é paixão súbita, mas dedicação constante. Não é encontrar a pessoa perfeita, mas construir uma vida perfeita com a pessoa certa. Você é minha companheira, minha sócia, minha melhor amiga e o amor da minha vida. A festa continuou até tarde, com música ao vivo no jardim que Rosa havia cultivado, pratos típicos pernambucanos preparados por ela e uma atmosfera de alegria genuína que refletia a transformação completa que havia ocorrido na mansão. Rosa, disse Francisca durante a festa, obrigada por mostrar que famílias podem ser criadas com amor e dedicação, independentemente de como começam. Vocês dois são prova de que o amor verdadeiro realmente existe. Durante o 8º ano de casamento, Roberto e Rosa enfrentaram uma decisão importante quando receberam uma proposta para expandir a empresa para outros estados nordestinos. A oportunidade significaria maior sucesso financeiro, mas também exigiria viagens frequentes e tempo longe de casa. Rosa, disse Roberto durante uma longa conversa na varanda, o que você pensa sobre a expansão? Financeiramente seria excelente, mas mudaria nossa rotina familiar. Rosa refletiu cuidadosamente antes de responder. Roberto, durante 8 anos construímos algo precioso aqui no Recife. Nossa família, nossa empresa, nosso trabalho social, nossa comunidade. Não quero sacrificar isso por crescimento que pode não trazer felicidade proporcional. Roberto sorriu, admirando a sabedoria prática de Rosa. Você está certa. Temos o suficiente para viver confortavelmente e fazer diferença nas comunidades locais. Às vezes, crescer demais pode destruir exatamente aquilo que torna uma empresa especial. A decisão de manter o foco regional permitiu que Roberto e Rosa continuassem desenvolvendo projetos inovadores em Pernambuco, sempre com ênfase na responsabilidade social e na qualidade de vida das famílias beneficiadas. No 10º ano de casamento, Roberto e Rosa organizaram uma festa especial para comemorar as bodas de Estanho e também a graduação de Francisca em seu mestrado em Educação Especial. A dissertação dela, intitulada Metodologias Educacionais Integradas em Conjuntos Habitacionais, um modelo de desenvolvimento comunitário, havia recebido menção honrosa e estava sendo considerada para publicação nacional. Roberto, Rosa, disse Francisca durante o discurso de agradecimento, vocês me deram não apenas educação universitária,
mas um exemplo de como construir uma vida com propósito, amor e responsabilidade social. Minha dissertação é dedicada a vocês, que me ensinaram que educação e amor podem transformar comunidades inteiras. Durante a festa, Roberto refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado naquela noite terrível de 10 anos atrás, quando Rosa havia oferecido algo que ninguém esperava: companheirismo incondicional durante o momento mais difícil de sua vida. "Rosa", disse Roberto naquela noite, quando estavam sozinhos na varanda observando o jardim iluminado. "Lembra quando você disse, 'Eu fico', naquela noite após a festa fracassada?" "Lembro perfeitamente. Naquele momento, você não estava apenas oferecendo companhia. Você estava oferecendo uma vida completamente nova, uma família verdadeira, um amor que duraria para sempre." Rosa segurou a mão de Roberto, observando as estrelas que brilhavam sobre Recife. "Roberto, naquela noite eu ofereci o que podia dar: minha lealdade, meu cuidado, minha dedicação. Nunca imaginei que isso se transformaria no maior amor da minha vida e na família mais linda que poderia sonhar." Roberto beijou suavemente a mão de Rosa. "O que você ofereceu era inacreditável, porque era genuíno, incondicional e transformador. Você me deu uma segunda chance de viver, de amar e de ser feliz." Naquela noite de 10º aniversário de casamento, sentados na varanda da mansão que havia se tornado verdadeiramente um lar, Roberto e Rosa compreenderam que haviam construído algo raro e precioso: uma família baseada em amor verdadeiro, uma empresa que beneficiava comunidades inteiras e um legado que continuaria através do trabalho de Francisca com educação comunitária. A mansão, que antes ecoava com silêncio e solidão, agora reverberava com risadas, conversas animadas e os sons de uma vida familiar plena. O jardim que Rosa cultivara havia se tornado um símbolo de como amor e dedicação podem transformar qualquer ambiente em algo belo e próspero. Na madrugada seguinte, Roberto acordou e encontrou Rosa na cozinha, preparando o café da manhã como fazia há 10 anos, mas agora como esposa amada em vez de empregada solitária. "Bom dia, meu amor", disse Roberto, aproximando a cadeira de rodas da bancada onde Rosa trabalhava. "Bom dia, Roberto. Dormiu bem?" "Dormi melhor do que em qualquer noite dos últimos 10 anos, porque sei que acordarei todos os dias pelos próximos 50 anos com a mulher que amo ao meu lado." Rosa sorriu, servindo o café coado que Roberto preferia, e beijou suavemente seus lábios. "Roberto, obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais inesperadas e crescer até se tornar a força mais poderosa de nossas vidas." E assim, na simplicidade da cozinha onde tudo havia começado 10 anos atrás, Roberto e Rosa celebravam silenciosamente a certeza de que haviam encontrado algo que nem dinheiro nem posição social podem comprar: um amor autêntico, duradouro e transformador que havia criado uma família verdadeira e um propósito de vida que beneficiava não apenas a eles, mas a toda a comunidade ao seu redor. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto e Rosa os tenha tocado profundamente. Esta narrativa sobre como o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais inesperadas nos mostra que as conexões mais duradouras são construídas sobre bases de confiança, dedicação e cuidado mútuo. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor e dos laços familiares que realmente importam. Compartilhem nos comentários suas próprias histórias de amor que nasceram de amizades duradouras ou situações inesperadas. Vocês são parte fundamental desta comunidade que celebra histórias autênticas sobre relacionamentos verdadeiros. Até a próxima história.